um bate-papo. O que interessa é a nossa conexão aqui agora. Eu espero que vocês me interrompam mesmo e batam esse papo comigo. Então, esse texto que já é bastante divulgado, é um texto que eu gosto bastante, eu queria dividi-lo com vocês. Tudo bem? Eu vou ler o texto aqui rapidinho. É um texto curto. Nós Mudemos é um texto de Fidêncio Bogo, que era um autor, um escritor de Tocantins, de Palmas, em Tocantins, faleceu há alguns anos, e diz assim: o ônibus da Transbrasiliana deslizava manso pela Belém-Brasília rumo ao Porto Nacional. Era abril, mês das derradeiras chuvas. No céu, uma luazona enorme para namorado nenhum botar defeito. Sob o luar generoso, o verdejante era um presépio, todo poesia e misticismo. As aulas tinham começado na segunda-feira. Escola de periferia, classes heterogêneas, retardatários. Entre eles, uma criança crescida, quase um rapaz. Por que você faltou esses dias todos? É que nós mudemos ontem, professora. Nós veio da fazenda. Risadinhas da turma. Não se diz nós mudemos, menino. A gente deve dizer nós mudamos, tá? Tá, professora. No recreio, as chacotas dos colegas. Oi, nós mudemos. Até amanhã nós mudemos. No dia seguinte, a mesma coisa. Risadinhas, cochichos, gozações. Pai, não vou mais para a escola. Oxente, modo de quê? Ouvida a história, o pai coçou a cabeça e disse: meu filho, não deixa a escola por uma bobagem dessa. Não liga para as gozações da meninada, logo eles esquecem. Não esqueceram. Na quarta-feira, dei pela falta do menino. Ele não apareceu no resto da semana nem na segunda-feira seguinte. Aí me dei conta de que eu nem sabia o nome dele. Procurei no diário de classe e soube que se chamava Lúcio. Lúcio Rodrigues Barbosa. Achei o endereço longe, um dos últimos casebres do bairro. Fui lá, uma tarde. O rapaz tinha partido no dia anterior, para a casa de um tio. Vocês conseguem ler aí no finalzinho? No sul do Pará. No sul do Pará, obrigada. Professora, meu filho não aguentou as gozações da meninada. Eu tentei fazer ele continuar, mas não teve jeito. Ele estava chateado demais, bosta de vida. Eu devia de ter ficado na fazenda com a família. Na cidade nós não tem vez, nós fala tudo errado. Inexperiente, confusa, sem saber o que dizer, engoli em seco e me despedi. O episódio ocorrera há 17 anos e tinha caído em total esquecimento, ao menos de minha parte. Uma tarde, um povoado à beira da Belém Brasília, eu ia pegar o ônibus, quando alguém me chamou. Olhei e vi, assinando para mim, um rapaz pobremente vestido, magro, com aparência doentia. O que é, moço? A senhora não se lembra de mim, professora? Orei para ele, dei tratos à bola, reconstituí no momento meus longos anos de sacerdócio, digo, de magistério, tudo escuro. Não me lembro não, moço. Você me conhece? De onde foi meu aluno? Como se chama? Para tantas perguntas, uma resposta lacônica. Eu sou Luiz Mudemo, lembra? Comecei a tremer. Sim, moço, agora lembro. Como era mesmo o seu nome? Lúcio. Lúcio Rodrigues Barbosa. O que aconteceu? Ah, professora, mais fácil dizer o que não aconteceu. Comi o pão que o diabo amassou. E eita, diabo bom de padaria. Fui garimpeiro, fui boia fria. Um gato me arrecadou e levou no caminhão para uma fazenda no meio da mata. Lá trabalhei como escravo, passei fome. Fui baleado quando consegui fugir. Peguei tudo quanto é doença. Até na cadeia fui parar. Nós ignorantes às vezes faz coisas sem querer fazer. A escola faz uma farta danada. Eu não devia ter saído daquele jeito, professora, mas não aguentei as gozações da turma. Eu vi logo que nunca ia conseguir falar direito. Ainda hoje não sei. Meu Deus. Aquela revelação me virou do avesso, me virou pelo avesso. Foi demais para mim. Descontrolada, comecei a soluçar convulsivamente. Como eu podia ter sido tão burra e má? E abracei o rapaz, o que restava do rapaz, que me olhou atarantado. O ônibus buzinou com insistência. O rapaz afastou-me de si suavemente. Senhora não, professora. A senhora não tem culpa. Como eu não tenho culpa? Deus do céu. Entrei no ônibus apinhado. 100 ônibus, eram 100 flechas vingadoras apontadas para mim. O ônibus partiu, pensei na minha sala de aula. Eu era uma assassina, a caminho da guilhotina. Hoje tenho raiva da gramática. Eu mudo,
Tu mudas, ele muda, nós mudamos. Super usada, mal usada, abusada. Ela é guilhotina dentro da escola. A gramática faz gato-sapato da língua materna. A língua que a criança aprendeu com seus pais, irmãos e colegas se torna um terror dos alunos. Em vez de estimular e fazer crescer, comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas estúpidas para aquela idade. E os lúcios da vida, os milhares lúcios da periferia e do interior, barrados na sala de aula. Não é assim que se diz, menino, como se o professor quisesse dizer: você está errado, seus pais estão errados, seus irmãos e amigos e vizinhos estão errados. A certa sou eu, imite-me, copie-me. Fale como eu. Você não seja você. Renegue suas raízes, diminua-se, desfigure-se, fique no seu lugar. Seja uma sombra e siga desarmado para o matadouro da vida. Ai, gente, como eu gosto desse texto. Mas eu gosto desse texto principalmente... Eu também. Porque... Você também, Michele? Eu também. E desculpa te interromper, mas a primeira, até hoje, né? Mas a primeira vez que eu me deparei com esse texto, né? Foi quando eu comecei a graduação. Mas isso me doeu tanto, sabia? Eu nunca tinha parado para pensar assim. Mas quando chegou nessa parte que a professora encontrou ele e ele falou isso tudo, foi uma coisa tão doída. Eu não sei se é porque, né, provavelmente, eu já devo, né, ter me deparado com isso, né, em relação a alguém, né, da minha própria família, ou até comigo mesmo, mas isso me doeu tanto, sabia? Porque é como se estivesse dizendo, olha só, esse lugar aqui não é para você, né? Aí imagine a gravidade disso. Pois sim, a gente se depara com isso várias vezes. Eu acho que não tem... Nós estamos aqui em 54 pessoas e eu acredito que todo mundo em algum momento ou corrigiu alguém ou foi corrigido por alguém. Como se aquilo fosse muito importante. A pessoa entendeu sobre o que você falava, às vezes estava no WhatsApp, conversando, estava numa mesa de bar, estava na rua, contando uma fofoca, e a pessoa simplesmente corrigiu você. Ou alguém aqui já passou por uma situação em que a avó, ou o avô, ou uma pessoa mais velha, ou o pai, ou a mãe, ficou com vergonha de ir à escola porque foi acusado de falar errado. Eu tenho uma avó que criou muita gente, tirou muita gente, salvou muita gente da miséria, da fome, lá em Castro Alves, mas que não acredita que sabe falar a língua portuguesa. Minha avó nunca estudou outra língua. Ensinou a gente noções básicas como respeito ao próximo, dar o lugar para uma pessoa mais velha sentar, dividir as tarefas dividir as tarefas em casa. Me ensinou a cozinhar, a preparar o meu alimento. Então são coisas básicas para a vida. E minha avó acredita que mesmo tendo me ensinado isso em língua portuguesa, ela não sabe português. E aí vem uma série de questões, né? Quando a Emicida defende, nesse amarelo que o Éder falou, que nós temos uma língua nossa, é o brasileiro, a gente precisa mudar o nome, a gente tem uma questão muito tênue nisso aí. Nós não temos a ver com o colonizador. Temos e não temos. Perseguimos um prestígio, um acesso que diminui as nossas raízes, a nossa conexão com os nossos mais velhos. Essa música é perfeita, Lucas, é potente, né? Amarelo. Aliás, o projeto todo é tudo para ontem. A gente está aqui na correria pelo Enem, é tudo para ontem. Com certeza é tudo para ontem. A gente vai em busca de um acesso que nos foi negado por muito tempo. A gente vai atrás de uma construção de conhecimento que ainda não acontece para a gente, porque tudo veio por meio da violência, inclusive o silenciamento. Quando eu falo da correção linguística, gente, eu estou falando, são dados muito biográficos. Antes de entrar no curso de letras, eu achava maravilhoso corrigir as pessoas. Acreditem, eu achava ótimo dizer assim, não é assim que se fala, não. E aí eu fazia um exercício com minha avó não faz o som que se, boxe, táxi. E aí eu dizia, bora comigo, devagar. Táxi. E achava ótimo. Achava ótimo quando eu podia corrigir as pessoas.
Oi? Eu tinha vergonha, assim, sabe, de corrigir alguém em público, mas eu já corrigi a minha mãe, porque não tem um brilho labial, né? Quando ela me perguntava, tu não quer não? Quando o pessoal ia vender, né, a Avon, as coisas na revista. Aí ela me perguntava, você não quer comprar um brilho? Não, para você, porque ela não consegue, eu acho que ela não consegue falar bri, né? O bri de brilho. E aí eu corrigia, mas nunca mais, nunca mais. Depois que eu comecei, né, como a senhora, né, comecei a estudar isso, comecei a estudar preconceito linguístico, né, no curso de letras, as variações linguísticas que ocorrem, né, e não tem como não ocorrer, né, porque a língua está em constante mutação, tem tudo relacionado à diversidade, à regionalidade, à cultura, tudo isso. Aí eu parei com isso, ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. A correção é violência, só violência. Bruno levantou a mão. Bruno? Oi, professora. Eu queria só complementar um pouco, né? Porque eu acho esse assunto sobre o preconceito linguístico muito importante. Porque eu já tinha lido esse texto e foi algo que me tocou muito fundo quando a gente fala da questão da corrigir a fala da pessoa e não corrigir, porque muitas das vezes é algo cultural. A minha avó, eu acostumava também a corrigir minha avó muito. Tipo, ela não sabia falar a palavra varrer, ela falava barrer. Mas depois ela me explicou porque ela falava barrer. Ela falava barrer porque o chão antigamente era de barro. Então ela ia varrer o chão de barro. Ela falava barrer. Que ótimo. Aí eu entendi que era uma coisa cultural, que tinha aquela questão Maravilha! variação, a questão da variação linguística, que a gente não podia, muitas das vezes, corrigir a fala da pessoa porque é algo cultural mesmo. E assim, a minha professora, ela também explicou que tem um livro que debate sobre isso, corrigir ou não corrigir a fala da pessoa, ou corrigir a escrita em si. É um assunto que a gente se debate, e muitas das vezes ainda muitas pessoas não sabem como realmente se posicionar em frente disso. Porque é um assunto assim que a gente deve ter um pouco de conhecimento, porque é algo que toca muito, sabe, profundo na pessoa. Quando é uma pessoa que vem de uma região e a gente não pode corrigir porque a gente não conhece a história da pessoa, a cultura que aquela pessoa vive, veio. Então é uma coisa assim que a gente deve estar sempre debatendo e conhecendo, né? Lindo, Bruno, exatamente isso. Você trouxe o exemplo de barrer. Minha avó, além do que se, também usa muito até hoje a repetição. Me disse a mim. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, mas minha avó disse, me disse a mim. E aí, quando eu corrigia, e foi aí que eu tive um grande choque, porque eu achava que eu estava ajudando minha avó para ela não passar vergonha. E aí, quando eu corrigia minha avó, ela dizia, não, mas não disse para outra pessoa, não. Me disse a mim. Então, me disse ou disse a mim não era suficiente. Era preciso dizer, me disse a mim, como entra para dentro, não é depois. Você não vai entrar em qualquer momento. Entre para dentro agora. Não adianta, não é redundante. É uma expressão mais incisiva. E aí eu comecei a perceber que há um conhecimento linguístico que não é por acaso. E começar a entender a lógica da minha avó começou a virar uma chavezinha. Eu comecei a entender que o problema estava nessa confusão que a gente faz entre língua, que é essa realidade que nos permite uma troca através dos signos, através do movimento do verbo e dos nomes. Então, a língua é uma realidade humana, dinâmica, extremamente diversificada e extremamente mutável, muda o tempo todo. E uma outra coisa era aquele livrinho de regras que só serve mesmo, a gramática só serve para que a gente entenda a língua a partir da escrita, para que a gente se sinta excluído. Isso eu falo da gramática normativa. A gramática normativa não tem ajudado o ensino de língua. E a gente precisa separar a língua, que promove a comunicação, a língua verbal, sobretudo, que é isso que a gente está utilizando aqui na aula de hoje, para se comunicar,
de gramática. Língua e gramática são coisas diferentes. E eu não posso, em momento nenhum, se eu entendi o que alguém está falando, eu não posso subestimar o evento maravilhoso que é a comunicação. A comunicação é mágica. Imaginem que eu estou tirando uma coisa da minha cabeça agora, transformando isso em linguagem, está chegando aí no coração de vocês. Que loucura! Eu li um texto aqui e vocês conseguiram refletir sobre a vida. É muito potente isso, é muito maravilhoso. Eu não posso duvidar da magia que é se comunicar. E eu tenho que empoderar. Minha avó formou tantas pessoas sem ter frequentado a escola. E pessoas boas, pessoas de bem, que se respeitam, que acreditam que precisam colaborar em casa. Tudo isso utilizando a comunicação que era possível dentro dos acessos dela. Eu preciso empoderar a minha avó, empoderar minha mãe, empoderar meus mais velhos, que me ensinaram coisas importantíssimas. Certo? Exatamente. Lucas? Oi, Michele. Eu disse exatamente. Aqui no chat, os meninos estão conversando aqui, tá muito massa o que eles estão colocando, né? Lucas colocou. Posso ler? Pode, né? Pode. Tema muito necessário para ser abordado, porque grandes problemas, que nem o preconceito linguístico, é trágico para a nossa falta de entendimento da cultura de tal pessoa, de tal grupo, exatamente. Acabamos excluindo essas pessoas de aprender, de adquirir esses conhecimentos, né? O caso de, como a gente acabou de ver o exemplo de Lúcio, né? E tantos outros Lúcios, né? Que a gente se depara por aí, ou quem sabe a gente não é também um Lúcio, né? Não foi repreendido, né? Em algum momento por ter pronunciado alguma palavra de forma diferente, né? Porque não é de forma errada, é de forma diferente. Porque como tem, Bruno colocou aqui, deixa eu terminar, né, de ler o de Lucas, que eu comecei, aí já falei outras coisas no meio, né, aí ele continua. Excluído de aprender, excluído de ter acesso à educação, excluído de formas verbalmente, fisicamente, entre outras, exatamente, Bruno. Lucas, desculpa. Aí Bruno falou, a língua às vezes parece viva, porque ela está sempre em constante mudança. Olha só que maravilha. Bruno, você não quer vir fazer letras aqui comigo, não? Você é meu colega? Vitória Souza. Quando uma criança nasce também, o mais velho fala. Menino homem e menina mulher. Eu antes me incomodava mais, depois que aprendi sobre variação linguística, né? Depois que ela aprendeu sobre variação linguística, ela parou de se incomodar com isso. E é uma coisa também, Vitória, que eu passei também, né, depois que comecei a fazer o curso, a prestar atenção, né, que as pessoas falam menino homem, menino mulher, né. Nunca cheguei a corrigir isso, não, né, obviamente, mas eu achava bastante interessante também, né, essa marcação, né. Aqui, Tarsila falou também, todas as variações linguísticas são aceitas e devem ser consideradas um valor cultural e não um problema. Exatamente. Gente, vocês estão arrasando. Muito massa aqui, ó, esses comentários aqui. Tainá, sempre ensinei meu pai a falar bicicleta, correto. Ele falava bicicleta. Bicicleta? Meu pai também fala assim, viu? Meu pai fala assim, exatamente. Achava que ensinando eu estaria ajudando. Né, a gente tem esse pensamento, né? Às vezes, nesses exemplos, como nesses exemplos que vocês estão trazendo, né? A gente faz isso nem achando que está fazendo mal àquela pessoa, né? Como a professora Lisana trouxe o exemplo da avó dela. Às vezes a gente fala porque pensa, não, eu vou falar isso, né? Para ajudar a pessoa, para que a pessoa não fale assim em outros ambientes. Mas, na verdade, é um pensamento, né? Que a gente está trabalhando agora e está vendo que é um pensamento errado, né? Errado é a gente pensar assim. E não as pessoas falarem diferente, né? Pode continuar, Pro. Ai, massa, tudo massa. E tudo que vocês estão falando é muito interessante. E os exemplos são ótimos. Exatamente. Uma coisa que é interessante é a ideia de que as pessoas existem. E existem durante muito tempo, numa existência muito completa, né? Minha avó foi criança, trabalhadora, destalou fumo, conviveu com as colegas,
foi vendedora em outro momento, conseguiu ter filhos, criou os irmãos, criou os sobrinhos e nos criou. E aí eu chego quando ela já está com mais de 60 anos e salvo a vida dela. Isso não existe. Minha avó sempre existiu, sempre soube a língua portuguesa. Com certeza, Tainá, seu pai conseguiu se fazer entender com a bicicleta dele, e você não precisa impor a sua bicicleta e para que ele consiga transitar na sociedade. A grande questão é para que serve a correção linguística. E a correção linguística vem de diversas formas. Imaginem que eu venho de uma família de baixa escolaridade. Minha avó não estudou, aprendeu a ler e escrever com a moça do bairro, assim, de maneira muito aleatória, quando ela já estava grande, porque ela tinha vergonha de colocar o dedão na hora de votar. Ela queria aprender a assinar o nome. Meus pais fizeram segundo grau também, mas não tem prática de leitura e de escrita. E eu cheguei nessa família, e comecei a ter mais acessos. Eles puderam garantir que eu estudasse, e eu fiz mestrado, fiz doutorado. Então, ninguém chegou no doutorado na minha família. Quando eles me perguntam como é o certo, e eu digo, você está fazendo como? E a pessoa me diz, eu falo claro tá errado, né? Eu penso, tipo, depende. Por que tá errado? O que você acha que é erro? Começa por aí. O que é erro na nossa sociedade? O que tá errado? Tá errado para quem? Erro não faz sentido para mim. Porque a violência não ensina. E quando eu entendi que a violência não ensina, foi lendo minhas surras da infância. Vocês apanharam? Que eu apanhei muito. Mãe achava que a surra ensinava. O cinto era o melhor professor. E aí eu comecei a reviver essa leitura das minhas emoções, e a surra não me ensinou nada. Me ensinou a mentir. Eu escondia as coisas de manhã. Eu não me comunicava quando eu tinha inseguranças e medos. Eu não queria me comunicar, porque eu poderia estar errando e apanhar, certo? E aí eu aprendi que isso tem a ver com a língua também. A correção linguística não estimula a comunicação. Pelo contrário, silencia o tempo todo. Nessa reflexão infinita, a gente vai falar muito sobre infância. E sim, Éder, você foi privilegiado, nunca apanhou. E outras questões sobre a infância, sobre a vida adulta, sobre a paquera. Na paquera, essa questão do erro linguístico pesa também. Tem um autor chamado Marcos Banham, ou Marcos Bagno, como vocês quiserem falar, que escreveu um livro que motivou uma reflexão muito ampla no ano de 1999. Gente, olha, desde quando que a gente está discutindo isso? É hora da gente acordar para a vida e começar a superar isso na nossa geração, na nossa existência, inaugurar uma outra universidade, uma outra escola, certo? Para a gente falar de outras coisas. E aí, na revista Nova Escola, em 99, sobre esse livro, se afirmou que diz que o brasileiro não sabe português e que português é muito difícil. Esses são alguns dos mitos que compõem um preconceito muito presente na cultura brasileira, o linguístico. Tudo por causa da confusão que se faz entre língua e gramática normativa, que não é a língua, mas só a descrição parcial dela. Separe uma coisa da outra com este livro, que é um achado. E o livro é esse, fica aí como uma dica de leitura para vocês. Eu vou mandar por Michelle um PDF para que vocês tenham acesso a fundamentos básicos desse livro. E um desses fundamentos é a ideia de que o brasileiro não sabe português, o que é um absurdo total, porque nós sabemos e existimos em língua portuguesa, e a língua portuguesa não é difícil. O difícil é desconstruir o preconceito. Porque as pessoas saem dizendo assim, nós vai estar errado. Aí você pergunta, por que está errado? E a pessoa não sabe explicar, está errado porque está errado, porque o certo é nós vamos. Mas se você não sabe explicar por que está errado, como é que está errado? Não existe um jeito de estar no mundo, não existe um jeito de existir, de ser. E se não existe um jeito de ser, de existir, todas as formas são corretas. Concorda? Então, aceitar o outro,
respeitar o outro, deixar que o outro exista e se comunique, é o nosso desafio diário, sobretudo em espaços de poder. Exatamente. Oi, Michelle, E perdão. eu disse exatamente. E eu sempre começo falando exatamente para falar alguma coisa. Mas é exatamente isso mesmo. E a gente tem que pensar, gente, da onde né, que vem isso, que vem essa opressão, né? Que começa esse preconceito. E por quê, né? Aí um questionamento para a gente ir pensando aí durante esse encontro. Massa, Michele. Você tá falando aí, eu estava vendo aqui a fala de Paulo Ricardo, que tentou ensinar o avô a falar 8, seria 8 a forma correta, Paulo? Mas ele não conseguiu, não consegue, e fala, mas agora eu já entendo por que ele fala dessa maneira. E uma prima de 6 anos corrige ele. Imagina o que autoriza uma criança de 6 anos corrigir o seu mais velho. A gente deveria venerar os nossos idosos. A gente deveria aprender com eles como é que se vive bem, o que foi construir um país, construir e sobreviver num país tão violento, tão desigual. Minha terceira geração passou uma pindaíba danada. Era muito difícil, a inflação era muito difícil, os preços mudavam muito no mercado, não tiveram acesso à escola, por alguma razão. Então, quando eu chego na escola, quando eu tenho acesso à escolarização, quando eu estou tentando entrar na universidade, eu preciso empoderar a história dos meus mais velhos. Eu preciso olhar para o passado deles, para a forma de falar deles e defender que essa forma não tem nada de errado. Errado é silenciar os outros. Errado é se sentir superior aos outros. Isso é muito sério. Marcos Maia... Oi? É como o Dea trouxe aqui, né? Muito importante, né? Esse ponto, né? Que ela colocou aqui. Ela disse: é muito constrangedor ter medo de abrir a boca e ser julgado. Olha só a profundidade que tem isso, né? Que ela escreveu. Porque a partir do momento, né, que a gente tem medo em determinados espaços de falar, né, de perguntar alguma coisa ou de dizer nossa opinião, a gente meio que... Perdi aqui agora a palavra. A gente é impedido, né, de mostrar a nossa identidade, de mostrar o que a gente quer, de reivindicar alguma coisa, não é? Porque é a partir do momento que a gente tem medo, né, de falar, de expor nossas opiniões, né, porque a gente acha que nós não sabemos falar, né, e a gente já é excluído, né, automaticamente daquele espaço, porque a gente não vai conseguir expor, né, o que a gente quer, o que a gente precisa, né, buscar lutar pelaquilo que a gente, né, que a gente necessita naquele momento, porque a gente né, oprimido. Isso é opressão, não é? Exatamente, Michelle, exatamente. A gente é muito oprimido e nessa opressão a gente começa a aceitar que a gente não é tão bom, que a gente não sabe tanto, porque a violência faz isso, né? Vocês já bateram no bichinho? Um bichinho de estimação, não sei. Quando você bate no bichinho, chega um momento em que ele aceita que ele não pode fazer uma coisa, mesmo que aquilo seja um instinto extremamente importante. Se o bichinho for comer num lugar e só tiver aquela comida e você bater nele toda vez que ele for comer, ele morre de fome. Que ninguém vai querer apanhar o tempo todo. A gente precisa estimular e fazer crescer. Essa é a mensagem de Fidencio Bogo. E não silenciar. E a gente tem silenciado com o exercício da ideia de que existe um certo, de que existe algo correto na língua. Alguém levantou a mão aqui? Professora, eu achei tão bonito sua forma, assim, que a senhora falou dos seus avós, porque eu mesmo tinha, na verdade, uma bisa, que ela escrevia os nomes das filhas dela errado no papelzinho. Tipo assim, ela teve 10 filhos, e aí, ela anotava no papelzinho, e tipo, ela anotava errado.
mas ela era uma das únicas que sabia escrever. Ela escreve, tipo assim, ela tem uma filha mesmo que se chama Dilma. Ela escrevia Dirma. E tem uma mesmo que se chama Noêmia. Ela escrevia Noemia. Muito, mas hoje eu sei o porquê. Ai, que lindo! Minha avó escreve Carne de Sol de uma maneira muito difícil também de ler, mas difícil porque eu quero me comunicar na escrita também com ela. Porque se eu perguntar, ela fala, não, é Carne do Sol. É que na hora eu escrevi com pressa. E eu acho lindo minha avó ter esse esforço, porque eu sei que ela é Line, né, Line? Eu sei que ela fez ela tem esse esforço para escrever, para se comunicar na escrita, porque ela se orgulha do pouco acesso que ela teve. E se ela tivesse mais acesso, ela estaria na universidade. Mas minha avó nasceu no interior da Bahia, no interior, que nem Castro Alves era ainda. Em 1939, quando o país mal tinha escolas para as pessoas que moravam um pouco distante da capital, imagine para as que moravam mais distante. Então, é muito mágico saber que eu vim de uma luta por mais escolaridade. E eu preciso ter consciência do valor que tem essa luta. Eu preciso entender que país é esse que promove a... Como é que eu posso dizer? Que começa a desvalorizar o professor a partir do momento em que mais pessoas entram na escola. O que é isso? O que isso quer me dizer sobre esses acessos? E aí vem uma história interessante que eu não sei se vocês conhecem, que é dessa coletânea aqui, Viver e Aprender por uma Vida Melhor. E antes de falar sobre isso, tem uma posição de Marcos Baio nesse livro Preconceito Linguístico, que eu mostrei para vocês agora, que afirma que o preconceito é resultado da ignorância, da intolerância e da manipulação ideológica. Então, quando sentirem essa necessidade de corrigir alguém, vem aquela sensação, ai meu Deus, falou errado, escreveu errado, ai, tá doendo. Que é uma coisa estranhíssima, mas algumas pessoas sentem. Ai, assassinou a língua portuguesa. Sentiu isso, imediatamente respirem e se lembrem de que vocês podem estar desinformados, ou sendo intolerantes, respeitando a história de alguém, ou sendo manipulados ideologicamente. Isso é seríssimo. A nossa mídia tem feito muito isso, para continuar dando privilégios para quem já tem privilégio, para garantir que as pessoas que estão por cima continuem por cima e a massa populacional não se torne consciente da sua história e dos seus poderes e das suas potências. Isso é muito sério. Essa polêmica aconteceu em 2011, ficou conhecida como a polêmica do livro didático do MEC, que ensinava a falar errado. É uma polêmica em torno do livro didático de língua portuguesa, distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático, do MEC, em 2011, que tem o título Por uma Vida Melhor. E eu sei, muito texto aí, mas se concentre no que está em negrito. Essa obra de Heloísa Ramos tem princípios básicos para um ensino eficaz de língua portuguesa na educação básica. Foi utilizado, sobretudo, no EJA. Vocês conhecem o EJA, Educação de Jovens e Adultos? E aí, o que é que tinha no livro? A ideia de que falar é diferente de escrever. Lógico que é diferente de escrever. Parece óbvio, mas a gente precisa ainda dizer coisas óbvias para entrar na nossa cabeça a potência que é se comunicar. É muito bom se comunicar, pensar, refletir sobre. E que a língua materna se aprende espontaneamente, na oralidade, ouvindo minha avó, ouvindo mãinha, ouvindo painho. O aprendizado da língua escrita é diferente. Exige um aprendizado formal, mas não deve invalidar o que se aprende na oralidade. Como se espera de qualquer livro de língua, se ensina que o português, como qualquer língua humana viva, como qualquer realidade humana, admite formas diferentes de dizer a mesma coisa. Não há um único jeito de falar e escrever. A língua portuguesa apresenta muitas variantes, ou seja, pode se manifestar de diferentes formas, o que já é conhecido há muito tempo pelos cientistas da linguagem como variação linguística. Então,
aqui tem macaxeira, e um outro lado é aipim, de um lado é tangerina, de um outro lado do país como é? Mexerica. A gente tem uma série de coisas, né? Eu ouvi outro dia o nu, no sentido de uau, nossa, eu achei muito interessante. Mas tem outras variantes também que são distribuídas pela geografia. O país é continental, é enorme esse país. Abóbora e girimum. Abóbora e girimum. Bah, se alguém chega aqui e fala, bah, que coisa legal, aí trilegal isso, a gente vai dizer, vixe, tu é de onde? Não é? É muito sério isso. A gente tem uma diversidade geográfica muito grande e isso, obviamente, se manifesta pela língua também. A diversidade no tempo também acontece. Enquanto para minha avó não faz nenhum sentido chamar as pessoas de velho. Velho, que legal. E minha avó fica, o que você está chamando as pessoas de velho? Ela acha péssimo isso. Da mesma forma que a língua também varia nos estratos sociais. Pessoas com terceiro grau, às vezes, se comunicam de um país para o outro. Uma pessoa que já tenha terminado a faculdade de letras, por exemplo, se comunica muito com a pessoa que está em São Paulo, que também já terminou a faculdade, e às vezes não conversa com o vizinho. A diferença social marca muito a gente. E marca a gente de uma maneira dilacerante, de cortar o coração, quando você percebe que pessoas não se comunicam, não trocam ideias, porque tiveram acessos escolares diferentes. É de cortar o coração. E o mais básico disso é que a gente não precisa insistir na ideia de que não há só uma língua portuguesa, há línguas em português, porque isso já tem sido dito há muito tempo. Eu trouxe o exemplo desse documentário, Línguas Vidas em Português, que está disponível no YouTube, caso vocês queiram ver, e que tem participações como a de Saramago, que foi um autor renomado aí, muito conhecido, e que traz essa frase de que não existe língua portuguesa, mas vidas em português. Vidas que importam, que são cheias de potência, cheias de histórias que importam também. E voltando para a polêmica do livro didático, é muito interessante perceber que o que despertou essa polêmica toda foi o fato do livro dizer que você pode dizer os livros, não, sem aplicar a regra de concordância nominal, porque isso é recorrente na norma popular. Mas é preciso ficar atento, porque, dependendo da situação, você pode ser vítima de preconceito linguístico. Alerta também para a importância de ser consciente de que se pode utilizar outras variantes, mas é preciso ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Ou seja, é importante que nós falantes, tenhamos várias possibilidades para comunicação. Isso é acesso. Isso é ampliar as possibilidades sociocomunicativas. E caso, pensando aí que preconceito linguístico pode ser um tema no Enem, em algum momento, esse é um bom mote para que a gente traga uma proposta de intervenção. Então, pensar na escola como uma instituição promotora de diversas formas de comunicação, certo? Pensar no Estado e na mídia também. É importante pensar nisso, certo? Vamos lá. Nessa polêmica que foi lida por Dante Lucchesi, que é um linguista brasileiro também renomado, em 2011, no texto Ensino Pluralista e Democrático ou Racismo Linguístico, que está na revista Delta, eu posso mandar para vocês daqui a pouco o link, informa ainda que a variação linguística, esse livro didático de Heloísa Ramos, que as pessoas saíram dizendo, é o livro do MEC que ensina a falar errado, enfim, ensina que a variação da língua reflete a estrutura da sociedade e sua formação histórica. Então, quando eu penso que existe uma norma culta, que exclui, que silencia,
que inclusive é a nossa base para a escrita da redação, não é? A competência 1 avalia o uso da norma culta, a competência 1 da redação do Enem, mas é só uma competência, viu, gente? Então, é importante se ater a isso. Mas, se eu tenho uma norma culta que pertence a uma minoria e tenho normas populares que são consideradas erradas, o que é que isso me diz sobre a história do meu território? O que é que isso me diz sobre a história do Brasil? O que é que tem acontecido com o que é popular, com o que é do povo? E aí vem um outro alerta, que apesar de serem eficientes como meios de comunicação, as normas do povo são eficientes como meios de comunicação, tanto a norma culta quanto a norma popular recebem uma avaliação social diferente, existindo um preconceito social em relação à variante popular usada pela maioria dos brasileiros, mas que esse preconceito não é de razão linguística, mas social. Nunca é linguístico. A gente vamos, não tem problema nenhum. Nós vai, não tem problema nenhum, linguisticamente. O problema é social. O problema é sobre o falante, sobre quem fala isso. E aí vem aquele movimento que acontece na vida de todo mundo, né? A gente mira um prestígio, um acesso e persegue isso e não se dá conta, às vezes, que isso faz parte de vários movimentos. Eu não sei se vocês já passaram por esse momento, mas eu tive a descoberta do Instagram há pouquíssimo tempo. Gente, eu tinha uma resistência, achava, ai meu Deus, é muita coisa, muita foto, eu vou ter que colocar foto. Eu não sei se alguém aqui não tem Instagram, mas eu entendo se não tiver. E aí, no Instagram, tinha uma página que é antiga, era do tempo do Orkut, que é Bonitinho Mas. E aí, essa página dá várias dicas sobre como não errar na língua, como não assassinar o português, essas bobagens todas que só servem para promover preconceito sobre pessoas mais pobres, pessoas que não pertencem aos acessos aí, aos privilégios que só alcançam uma pequena parcela da sociedade, né? E aí eu lembrei quando eu vi esse Bonitinho Mas, que é um bigodinho assim. Bonitinho, mas não sabe a diferença entre mais sem i e mais com i. Escreve isso. Enfim, é uma página péssima. Não vale a pena compartilhar, não vou compartilhar com vocês. Eu lembrei do meu movimento de paquera na vida. Eu passei muito tempo, como eu fazia letras, estudava língua portuguesa, no meu movimento de paquera, eu julgava as pessoas inteligentes ou não pela performance, como conversavam com a língua, usavam a língua no WhatsApp, mensagens instantâneas. E aí isso veio para mim de uma forma muito complicada, quando eu acessei aplicativos como o Tinder. Vocês conhecem o Tinder? É um aplicativo em que você conhece pessoas que estão aí para paquera também. E, galera, sim, sim. Pois é, no Tinder você conversa muito, Jennifer. Não conheço a história dela, depois você me conta essa história de Jennifer. Mas é muito uma sério. música. Oi? É uma música. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Ah, não conheço. Mas massa a música. Ok. E no Tinder, as pessoas se conhecem pela escrita e eu comecei a sentir que as minhas resistências não tinham sido quebradas, que eu precisava pensar mais estrategicamente sobre o preconceito linguístico. E comecei a mapear quais eram as pessoas que, de alguma forma, se expressavam de um jeito que causava essa resistência. E aí, nesse processo todo, eu esbarrei nessa referência aí, Racismo Linguístico, de Gabriel Nascimento, grande autor, que está aí bombando. Procurem lá, Racismo Linguístico no YouTube. E aí eu comecei a pensar como o nosso preconceito é direcionado para os povos que foram escravizados, que foram deslegitimados, alijados, retirados do acesso. E aí a gente começa a ver o que é o bonito, né? O que é o bonito na nossa sociedade? O bonito tem a ver com o colonizador, com esse sujeito que só existiu aqui nesse país a partir dos espaços de poder.
É por aí que a gente vai associando a nossa boa avaliação ou avaliação ruim, né? Enfim. E aí eu comecei a associar o preconceito linguístico, esse preconceito que corrige as pessoas com racismo. O racismo que mina a nossa vida, a nossa existência, assim. Como se não fosse a gente. Não, eu não sou racista. O El País, uma vez, divulgou uma pesquisa muito interessante sobre o Brasil. No Brasil, 98% das pessoas afirma que há racismo no país, mas só 2% se consideram racistas. Então, é muito interessante perceber que ninguém se considera racista. Mas as pessoas veem racismo na sociedade. De onde tem partido isso? E Gabriel, nesse livro, trouxe para a gente esse movimento que é você começar a empoderar suas raízes, empoderar o conhecimento que se tem a partir de determinados lugares de fala, entender os lugares de fala como um processo, como um processo histórico e que precisa ser legitimado e conhecido e discutido. A gente precisa entender a construção desse país. A gente precisa combater a violência. A gente precisa combater a ideia de que a violência ensina, porque a violência não ensina. O que ensina e promove a mudança é a comunicação. Essa deve ser a nossa busca diária. Se comunicar mais, se ouvir mais. Ouvir quando alguém te diz assim, olha, independente do comportamento linguístico, da norma da pessoa, do comportamento linguístico, olha, eu achei isso, eu penso sobre isso. E não corrigir, não corrijam as pessoas. A correção linguística não serve para nada, a não ser para violentar e silenciar. Então, aqui vai a minha reflexão, minha dica para que vocês conheçam Gabriel Nascimento, a discussão dele sobre racismo linguístico, uma discussão interessantíssima sobre a relação entre linguagem e racismo, que é um dos aspectos mais fortes do preconceito linguístico que a gente tem no Brasil, certo? E algumas das imagens que eu achei quando estava lá no Google pesquisando o texto de Emicida. A gente, nesse país, tem pele alva e pele alvo. Quando pensarem sobre o certo e sobre o errado, pensem sobre qual caminho que vocês estão escolhendo aí para refletir e defender. Empodere uma sociedade que mata menos, que agride menos. E isso começa na língua. Quando a gente legitima os nossos mais velhos, quando a gente reconhece que as pessoas que foram escravizadas e que foram violentadas na construção desse país precisam e merecem mais espaço. Leiam Ailton Krenak, que está aí nas paradas de sucesso há muito tempo, dizendo para a gente que a gente precisa se reconectar com a nossa história, com a nossa terra. A gente precisa se pensar como um só. A gente precisa revisitar a nossa natureza e desistir dessa civilização que só nos agrediu, só nos violentou, certo? Fico à disposição para as dúvidas, caso tenham dúvidas. Deixa eu falar um pouquinho, né? Mas eu não vou falar sobre o assunto, não. Eu vou falar sobre esse momento mesmo. Gostei bastante de estar aqui com vocês hoje, né? Eu aprendi também, né, com a professora Lisana, que é minha professora, haha. E foi muito legal o nosso encontro de hoje. E aí, vocês querem tirar alguma dúvida? Querem falar alguma coisa a respeito? Não precisa ser só dúvida, não. Às vezes vocês lembraram de alguma coisa e queiram falar para enriquecer aqui nossa discussão. Fiquem à vontade. Como Vitória falou aqui, nós estamos em família, isso é verdade, tá? Porque ela queria que eu cantasse a música, professora. A música que eu falei. De Jennifer. Sim, eu disse, gente. Eu apoio, viu, Pro? Não vou fazer isso. E aí, fiquei à vontade, gente. Eu gostei bastante desse momento, vocês são massa. Os comentários de vocês enriqueceram bastante, né, a nossa discussão.
Eu posso passar essas referências como PDF. É importante que vocês leiam mais sobre o assunto. Acho que é importante que a gente leia a obra de Gabriel, né, para conhecer mais dessa relação entre racismo linguístico, racismo e linguagem. Acho que é bem interessante. O Éder passou um vídeo aqui que é de Emicida, falando sobre preconceito no dia a dia. A gente tem também a professora Ana Lúcia Silva, com uma formação pela parábola, sobre resistência. É muito bom a ideia de letramentos de resistência, como a gente refaz a nossa existência pela linguagem, porque, gente, sinceramente, quando a gente pensa em usos linguísticos de prestígio, me vem à cabeça Ênclase e Mesóclise, não serve para nada. Você chega no lugar e usa o nós, não serve nós vamos, somos nós no lugar. Nós é uma saudação que não tem nada a ver com somos nós. Então, a gente tem outras potências na língua que estão além da sala de aula, estão além da gramática. A gente precisa pensar a língua para o uso. É importante que a gente pense a língua sempre para o uso, não a língua pela língua. Não existe pensar a língua pela língua. Mesmo. Então, Marivaldo, às vezes pensamos que estamos ajudando, mas na verdade não estamos. Estamos prejudicando, exatamente, Marivaldo. A gente está promovendo o silenciamento. Às vezes o sujeito está ali numa reflexão extremamente importante. Eu tenho conversas cada vez mais profundas com os meus amigos quando eu não me preocupo se eles falaram uma palavra assim ou assado. E isso é muito bacana. Vitor abriu o microfone. Eu estou vendo vocês agora, eu estava vendo muitos slides aqui. Em questão, da surra que a senhora falou anteriormente, eu agora, depois de mãe de família, preferiria que, assim, há dois tipos de surra. A que a gente toma mesmo, a porrada mesmo, e a verbal. Eu prefiro agora tomar a surra verbal, porque assim, como a minha mãe batia, ou meu pai me batia, do que a verbal, porque a verbal dói muito, né? As palavras machucam demais. Então, quando, assim, se o meu esposo me disser qualquer coisa assim, eu digo, me bata logo, meu filho, que a dor passa, e as palavras não, a palavra não passa, não, machuca bastante, e assim, é muito, para mim, o verbalmente agride muito e me machuca profundamente. É uma coisa que fica ali toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Então, eu prefiro logo apanhar logo. Pega o cinto e me bata. Ou assim, não, né, Aline? Vai fazer isso? Eu tenho uma ideia hoje de que toda pessoa muito, muito grossa, muito ignorante, que gosta ignorante nesse sentido de grosseiro mesmo, de silenciar os outros, de quebrar tudo, de bater em tudo, tem sim uma criança muito frágil, tem sim uma criança que não conseguiu se comunicar. Eu acho que quando a gente tenta se comunicar, dizer o que a gente está sentindo, entender o que foi que deixou o outro daquela forma, quando a gente vê as crianças, você é mãe já? Quando a gente vê as crianças como indivíduos. Eu tenho 3 filhas. Você tem 3? Sim, 3 que filhas. Responsabilidade enorme. Quando a gente começa a pensar sobre empoderamento a partir da maternidade, isso é lindo e libertador, a gente começa a pensar em empoderamento com comunicação. É preciso entender para empoderar, certo? E para entender, a gente precisa também ler algumas agressões, algumas violências, algumas crueldades, porque isso o sujeito, o ser humano é o universo. A natureza envolve muitas leituras complexas. E para a gente começar a reinventar a nossa forma de ser, para a gente tentar existir de uma forma menos violenta, a gente precisa tentar se comunicar. E, gente, não é fácil. Agora, na pandemia, então, que a gente está convivendo mais, né? É difícil entender os nossos. Entender quais são as angústias das pessoas que convivem com a gente. Porque a gente também não sabe comunicar as nossas angústias.
A comunicação é o nosso desafio diário. A comunicação básica. E imaginem quando a gente começa a falar de coisas que têm a ver com reflexões mais subjetivas. Ultimamente, eu tenho pensado muito sobre como a ideia de moral, e quando eu digo isso, eu falo muito sobre a ideia de uma existência correta. Minha avó inaugurou uma ideia na minha família de que todas que vêm depois dela têm que casar e ter filhos. E trabalhar. E aí, a que não se casa é uma pessoa que ela ainda tem que resolver. A que não se casou é o desafio dela, o cuidado dela. Então, ela tem que resolver as pessoas que não se casaram. E ela não se comunica numa outra existência. Não há outra possibilidade de felicidade que não seja a que relaciona casar e ter filhos. Eu, Helene, por exemplo, vivo esse problema, porque por não ter filhos e por não casar, para minha avó, eu tenho uma questão aí a ser resolvida. E aí é uma coisa que é difícil para mim, para comunicar, para dizer para ela sensivelmente. Vocês entendem? A comunicação é um desafio, gente. E é o que interessa. É o que interessa. O certo e o errado não interessam. Não existe uma forma de existir, existem muitas formas de existir. Exatamente. Você conseguiu comunicar a pessoa o que você queria, a pessoa entendeu? Beleza, maravilha. Segue o baile. Exatamente, segue o baile. Vamos agregar gente. Uhum. A ideia é essa, a ideia é agregar, é fortalecer a luta, é chegar somando aí, levando para frente e construindo uma universidade que sirva para os nossos conhecimentos, que sirva para o que a gente trouxe das nossas raízes. Eu tenho aprendido, né, que a gente precisa combater no dia a dia a colonização. Como é que a gente faz isso? A gente olha para o que é local, a gente tenta conhecer as nossas gerações. Às vezes a gente tenta corrigir uma avó, um pai, uma mãe, mas a gente não conhece a história desses sujeitos. Onde se criaram? Por que não estudaram? Onde trabalharam? Como foi que descobriram o amor romântico? Como foi que construíram a ideia de família? O que deu certo? O que não deu certo ao envelhecer? Envelhecer é um tabu que a gente precisa enfrentar nessa sociedade. O envelhecimento tem sido encarado como uma doença. Que tipo de sociedade não quer envelhecer? Por que não envelhecer? E isso precisa ser colocado para a gente como conhecimento. Certo e errado distrai a gente. Uma sociedade mais democrática lê os seus. É um adoecimento enorme não querer envelhecer. Observar os nossos lixos, o lixo que a gente produz no dia a dia. Como é que a gente não se preocupa com plástico? A gente precisa se preocupar com plástico, porque o plástico tem tomado a nossa natureza. Como é que a gente vai continuar produzindo lixo como se aquilo fosse desaparecer? É sobre isso que a gente tem que falar. E não sobre regrinhas estúpidas de gramática que silenciam e causam humilhação e vergonha, porque o preconceito só causa humilhação e vergonha. Certo? Deixa eu ver se o pessoal está aqui no chat elogiando a aula, dizendo que já querem a próxima. A ideia é que vocês pensem sempre na perspectiva desse fluxo de ideias, que vocês possam tirar argumentos, propostas de intervenção e, claro, gente, possam repensar a vida de vocês. Porque quando a gente pensa aqui na sala de aula, nossa vida é ressignificada também. Qual é o nosso teto de aula hoje? O tempo? Não sei. Inclusive, eu estava até conversando com o Éder, né? Sobre o horário que a gente ia terminar. E aí ficou de ver como seria mesmo o andamento das conversas, né? Como seria a interação dos meninos e tudo mais. Então ótimo. Então, a gente pode encerrar daqui uns 10, 15 minutos, né, para encerrar às 8h30, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. Se não, a gente dá os abraços virtuais e...
Maravilha, Michele. Michele, eu só vou encerrar. Eu fiz uma aula de 1 hora só, gente, porque é meu tempo máximo de falar agora. Eu já começo a falhar aqui, dá defeito. Mas, encaminhando para uma finalização do nosso encontro, eu também achei massa encontrar vocês, viu? Eu acho massa quando a gente pensa as coisas, porque encontrar vocês me fez pensar no quanto há para ser revisitado. Eu queria que vocês pensassem em intervenções que têm a ver com o combate da ideia de violência como educação. Eu acho que essa é uma ideia básica para que a gente combata o preconceito linguístico. Então, a gente entende que o preconceito vem da ignorância, vem da manipulação ideológica, e isso faz com que a gente comece a valorizar outros conhecimentos, outras formas de expressão e a diversidade linguística. É por aí que a gente começa a não admitir a violência como educação. Lisana, e eu já ouvi fatos aí de que a pessoa que não foi corrigida, não conseguia se comunicar, perdeu o emprego. Chegou no emprego e falou, nós vai, perdeu o emprego. A gente vive uma sala de aula hoje que precisa ampliar a comunicação. Provavelmente, esse sujeito que chegou na entrevista de trabalho e disse nós vai, não veio de uma sala de aula que não disse para ele que na entrevista de trabalho é preciso usar normas cultas. Ele sabia da exclusão social, porque a gente vive isso desde a infância. É desde a infância que a gente sabe qual é o nosso lugar na sociedade. E a língua reflete isso. A grande questão a gente precisa valorizar mais as pessoas que não tiveram acesso historicamente. E é isso que vai fazer a diferença na nossa atuação no dia a dia. Não admitir a violência como educação. Eu vou encerrar por aqui. Eu já encerrei várias vezes minha fala. Eu acho que essa é a 5ª vez que eu encerro minha fala, mas agora é real, oficial. Não admitam a violência como educação na existência de vocês. Não admitam preconceito linguístico. Entendam, investiguem, se escutem falando. Escutem o coração de vocês quando vocês sentirem que alguém é burro porque falou de algum jeito. Então, abrir mão disso é uma forma de tentar ser melhor para o mundo. Exatamente. A Laís levantou a mão? Jean levantou. Jean ou Laís? Foi Jean, né? É porque eu me confundo com os lados, que tá aparecendo do lado de Laís e do lado de Jean. Aqui para mim, Laís levantou a mão. Foi Laís? Uhum. Foi eu. Olha. Boa noite. Eu vou falar aqui um pouco mais com o vídeo desligado, tá? Hoje, uma vez eu passei um relato aqui que eu tenho para deixar. Eu estudava no ensino fundamental, se eu não me engano. Na 4ª série, 5ª série. Aí um dia eu cheguei na sala de aula, a professora estava explicando. Aí eu, meio envergonhada, que eu sou até hoje envergonhada, eu falei, Pró, a senhora pode repetir? Eu falei, repetir, eu lembro até hoje. Aí o pessoal começou a rir de mim, as pessoas começaram a rir e tal. Aí aquilo me deixou muito envergonhada. E até hoje eu sinto ainda muita vergonha de falar em público. E isso não causou para mim trauma. A professora explicou, gente, não se faz isso e tal. Não explicou a maneira correta de conversar, de falar. Entendeu? E isso é muito importante na vida das pessoas. O ideal é que a gente não critique. A gente não critique a maneira de falar. Claro que a gente pode chegar de uma maneira discreta, de uma maneira bem educada, entendeu? E corrigir a pessoa. Mas em público isso é muito vergonhoso, isso causa um trauma na cabeça da pessoa. Isso é um relato que eu queria deixar aqui, que eu acho que muita gente talvez possa ter passado por isso, entendeu? E ter vivenciado um momento como esse aí. E eu quero dizer também que eu adorei o papo, eu cheguei um pouco atrasada, adorei a aula, amei de verdade, muito legal. Eu acho que essa professora aí, Michele, e desculpa, eu esqueci o nome dela, Elisiana, estão de parabéns, viu? Muito obrigada mesmo. Poxa, Laís. Michele vai falar? Laís, eu gostei bastante do seu relato, inclusive eu me lembrei, né, de situações
que eu já passei, inclusive já passei até aqui na universidade, que é o quê? Às vezes o professor estava lá no meio da aula, o professor, a professora, e eu tinha uma determinada dúvida sobre o assunto. Só que eu ficava ali doida para um colega perguntar, ou pensava, não, eu me viro em casa e descubro isso sozinha, ou eu pensava, não, daqui para o final da aula, provavelmente ele deve tocar nesse assunto, eu devo entender. Por quê? Por que será que eu tinha esse medo de falar, professor, professora, eu não entendi? Você pode ou repetir ou dar outro exemplo. Por que eu não falava, não fazia isso, não falava isso, né? Existe, obviamente, uma coisa por trás disso, né? Eu tinha medo de justamente acontecer isso que aconteceu com você, né? Eu falar, os colegas dizerem, como assim você não sabe isso? Ou como assim você fala dessa maneira? Entendeu? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Porque, gente, a partir do momento, né, que um colega, um familiar seu, né, um amigo, né, uma pessoa que faz parte do mesmo grupo que você, né, ele fala de determinada maneira e aí você zomba ou você corrige, né, você, né, no lugar de você está fazendo a mesma coisa, né? O que fizeram com você, né? Você está, ao invés de estar ajudando aquela pessoa, né, a se posicionar, né, diante dos opressores, você está sendo um opressor também, né, oprimindo aquela pessoa, né? Então é um ponto a se pensar, né, e a ter cuidado com isso, né? Cada pessoa pode falar de determinada maneira diferente, porque a língua é isso, complexa, né? Ela muda a todo tempo, né? O Éder não fala da mesma forma que eu falo, a professora Lisana, né, fala de formas diferentes das formas que eu possa vir a falar, né? Meus familiares, meus avós, né? Agora eu não tenho mais, mas como vocês estavam trazendo, né, os exemplos dos avós de vocês, dos pais de vocês, então, né, essa aula foi muito enriquecedora, porque a partir desse momento, né, que a gente teve, a gente tem que poder, né, pensar mais criticamente, problematizar mais a respeito disso, né? E é isso. É verdade, Michele. Na hora que Laís falou, eu lembrei que quando eu entrei na universidade, há alguns anos, eu não tinha acesso à internet. Nem sabia o que era e-mail, gente, não tinha ideia do que era e-mail. Aí pedi ao professor para participar da pesquisa dele. E aí ele falou, me manda por e-mail o que você quer. Aí eu não sabia como é que fazia o e-mail, escrevi o e-mail do jeito que eu achei que era, com toda a coragem de quem está com vontade de fazer as coisas. E aí ele me respondeu aquele e-mail enorme com Lisana, quase se grafa com S. Só isso. No curso de letras, em que já havia uma reflexão sobre preconceito linguístico e sobre variação linguística. E aí, na hora, eu fiquei com muita vergonha e criei um bloqueio com e-mails longos. Passei muito tempo evitando e-mails longos. Eu ligava para a pessoa, eu comprava um cartão telefônico e gastava todos os créditos do cartão ligando para a pessoa para não mandar e-mails. E aí, uma professora muito incrível, e que não está mais entre a gente, mas que escreveu muito sobre as contradições do ensino, a professora Rosa Virginia Matos de Silva, falou que era importante o professor ensinar para o aluno a enfrentar as suas vergonhas. E que eu tinha que enfrentar minhas vergonhas para saber ensinar a enfrentar as vergonhas. E hoje esse é meu desafio. Toda vez que eu tenho vergonha, muita vergonha de fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. No meu tempo, na hora que eu conseguir. Mas o meu desafio é enfrentar as minhas vergonhas e me comunicar mais. E dizer o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu penso, ocupando todos os lugares que eu puder ocupar. Então, é importante pensar nisso, viu, Laís? Fica o trauma. Eu nunca vou esquecer esse episódio do e-mail na minha vida. Teve outros. Eu, por exemplo, uso hoje, em sala de aula, a expressão os meus óculos, na concordância. Onde estão os meus óculos? Mas isso, para mim, é artificial. Eu nunca aprendi assim. Para mim, óculos é um objeto. Então, é o meu óculos e não meus óculos. Para mim, isso é artificial. E eu só uso para demonstrar o uso do prestígio quando alguém que eu sei que é violento ou normativista está presente. Mas eu tenho total consciência de que não é o meu comportamento linguístico de casa. Eu estou vendo alguns relatos aqui.
O Éder quer falar uma coisa? Gente, eu vou ficar quieta, eu falo muito, viu? Se deixar aqui, fica até amanhã. Eu toda hora faço um fechamento de fala. Já fez 10 fechamentos. Não, eu queria agradecer. Eu queria agradecer, Zé, sua fala, porque ela é muito encorajadora, né? Ela realmente faz a gente querer se jogar na vida mesmo, assim, né? Para ocupar os lugares que foram historicamente negados para nós. Então, a gente está no processo, quando fala do conceito linguístico, a gente está no processo de somos agentes de transformação também, né? Temos que nos empoderar para justamente proporcionar essa democratização das linguagens, né? Dessa diversidade que é a linguagem no Brasil. Então, para mim, fica esse ensinamento, né? Que a gente deve se empoderar para democratizar, não se empoderar para monopolizar, né? Monopolizar o privilégio, ou se tornar uma suposta elite. Então, temos que, realmente, foi muito contagiante a aula. A aula, né? Aula, debate, diálogo. Gostei muito da participação também de todo mundo. Eu sei que todo mundo fica ler com esse assunto, né? De modo que você colocou. Estou aqui pensando em vários preconceitos que eu já passei também, assim, por todos, né, comigo. Talvez tenha sido preconceituoso também em alguns momentos com as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com a questão da reprodução, né? Conhecimento é poder, mas a questão, a gente tem que ter poder, né? Tem que se empoderar, mas é o que fazer com esse poder, né? Você vai querer socializar o seu poder ou você vai querer, né, monopolizar e se tornar, criar vias, criar preconceitos, criar barreiras, criar a falta da comunicação, né? Criar barreiras, impedir que outras pessoas, né, compartilhem as mesmas ideias que você, a mesma, enfim, né, essas formas de comunicação. Para mim, foi muito contagiante. Eu só quero agradecer. Obrigada também, Éder. Obrigada também, Michele. Foi massa, viu, gente? Se empoderem para democratizar. Massa, Éder. Se empoderem para democratizar o acesso. Bequinha levantou a mão? Levantei quero contar um relato. Eu não gosto de falar em público. E o professor pediu para mim ler um texto. Aí eu li, só que na hora eu falei petróleo. E eu não tinha percebido, porque eu fico muito nervosa. Aí meus amigos começaram a olhar para minha cara e rir. Aí eu não tô entendendo porque vocês estão rindo da minha cara. Aí depois eles vieram me contar porque eu tinha falado petróleo, por causa que eu errei uma palavra. Só que eles ficaram rindo e eu não entendi. E eu também não percebi porque eu estava nervosa, não percebi que eu tinha falado petróleo. E resumo, eles vieram me contar quando não tinha mais nem graça. Fiquei sem graça. Pois é. É isso, Bequinha, mas a gente também precisa aceitar que a língua varia e que se eles entenderam que era petróleo, então massa. É esse o comportamento irreverente que eu espero da consciência do preconceito linguístico. Eu falei nós vai, tudo bem. Você entendeu? Então tá tudo bem. O importante é que você entenda o que eu disse. E ponto. A menos que eu esteja numa prova, a menos que eu esteja numa entrevista de trabalho. Se eu tiver uma entrevista de trabalho, então eu me preparo para a entrevista de trabalho. Se eu estou na sala, meus colegas vão ficar rindo de mim? Não aceito. Eu não aceito. Não aceito que meus colegas riam de mim. Não aceito que quem não está me avaliando tire ponto de mim na sociedade. Não pode. Na minha existência, eu não aceito a reprovação porque eu não reprovo, eu agrego. Então, sabe aquela coisa de tirar gente tóxica da vida? Gente que corrige, tóxica. Gente que ri do jeito que você fala, tóxico, não quero, não aceito. Tóxico. Tira. Concordo com você. Poderá para democratizar e para escolher bem as pessoas com quem você está trocando conhecimento. Então, se eu estou aqui para falar com vocês e de repente alguém ri porque eu falei uma palavra de um jeito ou de outro e tira um momento da aula para me corrigir, eu falo, é sério, a gente está falando de coisa massa aqui, cada coisa legal, e aí você está me corrigindo, é sério. Então, a gente não está se avaliando aqui. Aqui a gente está trocando ideia, está crescendo.
está tentando ser melhor. Então, eu não aceito que ria de mim. Não aceito. Isso é importante, sério. Se acolher e se tratar bem é importante. Não aceitem a violência como educação. Exatamente. Eu não sei se foi o caso de Bequinha, mas nas situações que eu já presenciei na minha época de escola mesmo, os próprios colegas que riam quando os outros colegas falavam a palavra de maneira diferente, pronunciavam de uma maneira diferente, esses colegas tinham vergonha de ler também, ou de falar, justamente por isso. Por conta que os outros colegas poderiam vir a rir deles, como o pessoal fala, né, mangar deles, zombar e tudo mais. Então, ao invés deles olharem isso e pensarem, não, eu não falo justamente por isso, porque eu tenho medo que isso aconteça, então eu não vou fazer com o meu colega. Não, eles passavam a repetir também essa feitura do opressor, né? Acabar oprimindo o colega também, sendo que eles também são oprimidos dessa maneira, né? E é exatamente isso que acontece. Mas precisa parar de acontecer. O que é que a gente pode fazer? A gente tem que encorajar que o colega fale. A gente tem que defender o colega. Eu lembro que uma dos meus primeiros colegas a usar black na sala de aula pediu apoio da gente no estágio. A gente entrava na sala com ele no estágio. E eu nunca tinha entendido muito bem o problema que ele tinha com o cabelo. Até começar a dar aula, e para dar aula eu tinha que fazer selagem no meu cabelo. Porque meu cabelo é armado, ele é ondulado e fica armado. Assim. Não sei se vocês conseguem imaginar como, mas eu acho que ele fica... Enfim, eu queria que ele ficasse muito liso. E aí, Chico, que é esse meu amigo, disse, olha, eu acho que você tem que parar de colonizar o seu cabelo. Se você gosta dele, tente não botar esses produtos que fazem ele cair. Meu cabelo cai muito, gente. E aí eu fiquei nessa do tipo, como assim parar de violentar meu cabelo? Que loucura! E hoje a gente conversa muito sobre cabelo, sobre como é difícil a gente perceber outras belezas na gente, outras formas de se ver bonito. Isso mesmo, de começar a perceber que o bom mesmo é você ter um cabelo saudável com o qual você consiga se relacionar. Isso vale para a língua também. Eu preciso conseguir me comunicar. Só pra eu sei como esse cabelo que a senhora tá falando, o meu é a mesma coisa, só que, tipo, ele não tem uma forma certa, né? Ele não é nem cacheado, nem liso. Aí fica aquele ondulado, meio liso, só que cheio. O meu também é assim, eu sofro demais. Mas é isso, né? Temos que nos aceitar. Então, Vitória, eu sofro porque na educação que eu tive sobre cabelo, bonito é cabelo liso. Bonito é cabelo liso, arrumado. Isso é cabelo arrumado. E aí, um belo dia, quando eu fiz 30 anos, gente, fazer 30 anos, não sei se vocês já atravessaram esse momento, mas é um momento estranho. Eu tô com medo. Oi, Michele. Eu tô com medo. Falta 5 anos para eu atravessar os 30. Que absurdo. Quando eu atravessei os 30 anos, eu estava muito chateada com a minha relação com o meu cabelo. Meu cabelo era muito grande e muito difícil de arrumar sem a selagem. Selagem é horrível, ar de olho é uma coisa horrível. E aí eu cortei o meu cabelo muito curto, bem curto, e mantive ele curto até começar a ter coragem de assumir que eu não sei achar beleza fora da colonização. Eu preciso reaprender a admirar, preciso aprender a experimentar, porque a violência só ensina a gente a olhar para um lugar e evitar todos os outros. E vem a violência... uma de vocês aqui, a Eliane, eu acredito, acho que foi a Eliane, falou sobre como a violência verbal dói, né? A violência dói de qualquer forma, Eliane. A violência faz com que a gente perca potência de existência. A gente cresce, quando a gente é criança, o mundo é muito imaginativo. Eu não sei se vocês viveram brincadeiras de muita ludicidade, mas eu lembro quando eu era criança, a gente conseguia ser Power Ranger, e a gente conseguia... Eu era fada, bruxo, e tudo era possível. A gente só precisava ter um colega que tivesse a nossa idade e que conseguisse imaginar o poder do nosso super anel
Porque a gente ia lá criar uma brincadeira de existência, de superação. Essas narrativas são potentes. Essa diversão da infância é uma mostra de como a gente nasce com diversas possibilidades de comunicação. A imaginação é um acesso que retiram da gente por meio da violência. A gente vai ficando adulto e começa a não conseguir imaginar. E aí a gente não consegue imaginar outros sabores, outras cores, outras potências comunicativas, outros cabelos bonitos. A gente começa a achar que tudo tem que ser daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. E isso só tem levado a gente para o sofrimento. Para o sofrimento e para a redução da vida. A vida se tornou uma coisa muito pequena. Como eu disse para vocês, há um problema muito sério na nossa sociedade não querer envelhecer. Envelhecer é mágico. Envelhecer é a prova de que você está atravessando aí um ciclo e alcançando existências. Isso é fantástico, é fabuloso. E as pessoas se sentem mal por terem envelhecido. Que loucura. Enfim. Eu acabei de ler um livro que fala, uma ficção científica muito massa, que é uma ficção científica que fala sobre racismo. É escrito pela Yasmin, que ele tem, fala sobre o contexto de uma elite, né? Da elite capitalista, vamos colocar esse termo. Qual o nome do livro, Éder? Chama Pele de Emergência. Como é? Pele? Pele de Emergência. Pele de Emergência? Isso, eu li ele hoje. Tem ele traduzido, mas é um pouco difícil de achar, que a me mandaram com um arquivo um pouco complexo, não vou nem conseguir compartilhar com vocês. Mas fala justamente sobre essa elite que o mundo estava prestes a entrar em colapso, né, devido ao capitalismo mesmo, ao consumo, plástico, enfim, né? Esses problemas ambientais que nós temos. Eles fugiram para outro planeta, né? Colonizaram outro planeta de forma secreta, né? Eles fugiram, achavam que a Terra ia acabar e foram para outro planeta justamente para querer, com o objetivo de viverem para sempre, né? De terem essa vida eterna e não envelhecerem, porque eles consideravam a velhice algo repugnante, algo que não era... eles não estavam mais nesse plano. A velhice não era mais algo para eles. Eles tinham, na verdade, né, essa vida muito limitada a esse padrão de beleza, inclusive, ao padrão de beleza, ao padrão de idade, a uma visão de mundo muito reduzida, onde só uma pequena elite tinha direito a privilégios e tudo mais. E, nossa, é uma ficção incrível. Pena que não tem traduzida, mas eu não consigo achar aqui para vocês. O título é esse aqui? Pele de Emergência? Pele de Emergência. Pele? Nossa. Não achei na internet. Tá em inglês, né? É de uma escritora negra norte-americana, que ela ganhou um prêmio de ficção científica, que foi super polêmico, porque ela foi a primeira mulher negra. Ela ganhou durante 3 anos seguidos, na verdade. Tentaram boicotar ela, inclusive. Foi um bafafá danado lá nos Estados Unidos. Que massa. Mande essas dicas pra gente, me interessam muito. Também quero, viu, Éder? Saber mais, imaginar mais outras possibilidades. E que incrível, né, gente? A gente começa a aula falando de preconceito linguístico e compartilha tanta coisa, tantas experiências. Eu espero que vocês... É isso mesmo que a Aldi mandou? Exatamente. Emergência Skin. Isso aí. Exatamente. Maravilha. Eu acho que vai virar série da Netflix, da Amazon, porque é muito impactante. Eu estou descobrindo, eu estou muito empolgado. Eu acabei de ler ele hoje pela manhã. E é muito foda. Fala sobre revolução em todos os sentidos. Então, é uma ficção científica. Eu já fiquei empolgada agora, eu já quero. Eu também já quero, já. Eu já vou procurar. Se você tiver no PDF, me manda. Esse tipo, eu imagino sim. Se você tiver em PDF, pode ser em inglês, me manda. Eu quero muito. E eu quero muito que vocês leiam mais também. Eu quero que vocês busquem mais.
que se envolvam mais com as possibilidades de pensar o universo, se comuniquem mais, que a ideia é a gente expandir, sempre crescer, certo? Eu agradeço a presença de todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Weda e Michele, pelo convite. Foi muito bom ficar aqui com vocês. Foi muito boa essa troca. Se cuidem, tenham muita saúde, viu? E se protejam o máximo que puderem. Viu? Beijão, gente. Brigadão. Beijo, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Foi uma honra estar com vocês aqui nessa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Aguardo vocês nas aulas na semana. E uma boa noite. Se cuidem, tá? Se protejam. Tomem cuidado. Tchau, tchau, gente. Abraço. Beijão. Obrigadão. Tchau, gente. Até o próximo Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado por ser usando, Michele. Vocês são maravilhosos. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau. Obrigada por terem compartilhado o pensamento de vocês.